Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento de índices, performance com índices. Eu quero agora que vocês abram o capítulo 5, nós vamos falar sobre índices invisíveis, muito utilizado a partir da versão 11G do Oracle Database, certo? Então vamos para a leitura da teoria. Imagine uma tabela e um índice. Se quisermos que durante o processamento de uma sentença SQL, o otimizador ignore o índice ao acessar os dados da tabela, teremos que dropar o índice ou marcá-lo como inutilizado. Se utilizarmos a primeira alternativa, e caso houver degradação de performance da query pelo fato do índice ter sido dropado, e quisermos que o mesmo seja novamente utilizado, teremos que recriá-lo com o comando createIndex. Ok? Agora, se utilizarmos a segunda alternativa, então teremos apenas que reconstruí-lo com o comando alterIndexRebuild. A partir do Oracle 10G, o parâmetro skipInUsableIndexes, que pode ser modificado tanto a nível de seção quanto a nível de sistema, foi introduzido de forma que, se o mesmo estiver setado como true, o otimizador CBO irá ignorar qualquer índice marcado como inutilizado, suprimindo o erro hora 01502 caso o Oracle tente acessar esse índice. Esse recurso é útil porque não teremos mais que dropar o índice, então é só colocar ele como inusable, mas apenas marcá-lo como inutilizável. A desvantagem dessa abordagem é que, se quisermos que o otimizador enxergasse novamente o índice, teríamos que fazer o rebuild, tá certo? Que poderia causar uma overhead desnecessária, né? Um processamento desnecessário. A partir do Oracle 11G, um novo recurso foi adicionado ao gerenciamento de índices, permitindo que o índice fique invisível ou não ao otimizador. Caso uma degradação no performance seja notada, ao marcar o índice como invisível, podemos então marcá-lo novamente como visível, certo? Sem precisar ter que reconstruí-lo. Portanto, no Oracle 11G, um índice marcado como invisível será invisível ao otimizador, a não ser que o parâmetro optimizer use invisible index, que pode ser modificado tanto como alterCS ou como alterSystem, seja setado para true. Aliás, o valor padrão deste parâmetro é false. Agora, pessoal, abaixo nós vamos fazer um laboratório sobre o que eu falei acima, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu criei um cenáriozinho, vou dar um drop só nessa tabela T1, tá certo? Vou dar um dropzinho aqui. Se ela já existir, vai ser dropada. Tabela eliminada com sucesso, tá certo? Então eu vou criar uma tabela T1, tabela muito simples. Tabela criada. Eu vou criar um índice para esse campo ID da tabela T1, então é só uma tabela T1 com o campo ID, tá ok? E estou criando um índice para esse campo ID, só isso, ok? Então vou criar esse índice, vou inserir aí 1000 registros nessa tabela, 10.000 registros, né? Vou dar um commit, e agora eu vou dar uma olhada no parâmetro skipInUsableIndex, que é o que eu falei acima. Nós vamos trabalhar com a opção de colocar o índice inutilizado, certo? Então reparem que o nosso parâmetro skipInUsableIndex está como true, quer dizer, eu posso usar essa opção de inusableindex, tá certo? Vou atualizar as estatísticas somente agora. Ok? Vou atualizar as estatísticas e vou fazer um plano de execução dessa minha consulta. Então, estou fazendo um select na tabela T1, onde o meu ID é igual a 100. É um select simples, onde eu vou analisar
o plano de execução. Vamos ver o que vai acontecer com esse plano de execução. Então, ó, nós temos aqui embaixo, olha só, pessoal, nós tivemos o uso de um índice, certo? Usou o índice IT1, beleza? Agora, podemos ver no plano de execução que o otimizador utilizou o índice IT e underline T1. O que acontecerá se marcarmos esse índice como inutilizável e setarmos o parâmetro skip no Usable Index para false? Primeiro eu vou setar o índice para inusable. Então vamos pensar que você quer fazer com que essa consulta... Vamos ver como essa consulta se comporta sem a usabilidade desse índice. Tá certo? Então vamos colocar como inusable. Vou colocar novamente ele aqui. Vamos ver o estado do índice. Esse select aqui você vê o estado do índice. Inusable. Certo? E agora eu vou, pessoal, executar o plano de execução novamente. Olha só. Vou limpar aqui a saída. E vou executar o plano de execução novamente. Olha agora que você não teve mais o index para utilizar a consulta. Tá certo? Ele fez um table access full. Tá certo? Se esse parâmetro aqui, pessoal, tivesse como true, o que iria acontecer? Mesmo eu colocando ele como inusable, ele ainda estaria utilizando o índice no otimizador. Tá ok? Isso aqui faz esse parâmetro skip inusable index. Tá certo? Então, vamos para continuar com o case. Se quisermos que o índice seja novamente utilizado pelo otimizador, teremos que reconstruir o índice. Isso antes da versão 11G. Então, o procedimento normal agora, para voltar a utilizar o index, nós teríamos que fazer um alter index IT underline T1 rebuild. No meu caso, é um caso muito simples. Agora, imagina numa tabela com trilhões de registros. Tá certo? Vou limpar a saída aqui. Vou dar um rebuild no index. Olha só. Alterado com sucesso. Vou ver o estado do index. Está como válido agora. E agora eu vou analisar o plano de execução novamente. Deixa eu limpar a saída. Eu vou executar novamente isso. Olha só, voltou o index a ser utilizado. Ok? Então, nas versões anteriores, antes do 11G, você tinha que fazer esse procedimento. Colocar ele como inusable e, se você quiser que ele volte, dar um rebuild. Poderia estar um overhead aí de processos em seu servidor. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como isso se comporta no 11G com a opção Invisible. Tá certo? Eu coloquei aqui uma opção para vocês verem as versões do banco somente. Deixa eu limpar a saída aqui. Database que eu estou usando o 11G. Tá certo? Aqui é um parâmetro para a gente verificar a possibilidade de utilização. Deixa eu limpar a saída aqui e vou executar de novo. Nós estamos com esse recurso ativado, olha só. Nós estamos com o recurso ativado para fazer esse esquema de mudanças de índice para invisível, tá certo? E eu vou verificar a situação atual desse meu índice. Está como visível, tá certo? Aqui, pessoal, eu só acrescentei que nós podemos ver o resultado acima, né? De uma coluna chamada Visibility, que foi incluída na View User Underline Index. Essa nova coluna introduzida nas Views Index mostra se o índice em questão está invisível ou não para o otimizador de CBO. Tá certo? Então vamos agora, pessoal, fazer a mesma simulação para o exemplo acima, somente que eu não vou colocar ele como usable, eu só vou colocar o índice como invisível. Olha só. Alterado com sucesso. Vou verificar o meu índice. Ele está como invisível. E vou setar o meu plano de execução. Deixa eu limpar aqui. Opa.
Olha só o que aconteceu aqui. Ele manteve o índice, mesmo estando invisível. Por que isso, pessoal? Ele manteve o índice. Porque o meu parâmetro... Deixa eu voltar aqui acima. O meu parâmetro... Deixa eu acertar aqui, deixa eu fazer certinho. Porque o meu parâmetro será como true ainda. Então, se esse parâmetro estiver como true, mesmo os índices estando invisível, ele ainda vai aparecer para o otimizador. Tá certo? Então, pessoal, eu vou voltar esse parâmetro para false agora, para a gente forçar ele não enxergar os índices invisíveis no plano de execução. E vou executar o plano de execução agora novamente para um índice que está invisível. E agora ele me deu o axis full. Opa, tá certo? Opa. Ele me deu o table axis full. Tá certo? Então esse parâmetro, se ele tiver setado como true, mesmo você colocando os índices invisíveis, eles ainda vão aparecer no otimizador. Setando para false, ele desaparece do otimizador. E a grande vantagem do Oracle 11G, nós não termos que mais reconstruir o índice. É somente colocar ele para alter index IT, visível. Fiz meus testes, teve degradação de performance. Vamos verificar o estado do meu índice. E vamos executar o plano de execução novamente. Certo? E o meu índice voltou a ser usado, olha só. Vocês podem fazer o teste aí. Tá certo? Em resumo, essa funcionalidade, ela nos permitirá testar a utilização do novo índice sem afetar o plano de execução para as sentenças SQL existentes, ou até mesmo a de testar o efeito de execução de uma sentença SQL ao dropar um índice existente, sem a necessidade realmente de ter que dropá-lo. Então, pessoal, abraços, bons estudos e até o próximo vídeo.